Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. Muito obrigado por você estar aqui. Se você está chegando hoje, não se esquece, se inscreve no canal. E você que já nos acompanha, deixe o seu like, o seu comentário. A Casa dos Tarefeiros está localizada lá na Rua Barão de Penedo 182. Se você quer informações sobre os tratamentos, sobre os dias de atendimento, dá uma ligadinha lá. O telefone sempre aparece no vídeo e a gente repete aqui, no 26066220 ou 26056865. E a gente aproveita para convidar você para os tratamentos de final de ano, tratamento da prosperidade. Já teve início, essa semana já começa os tratamentos, está super concorrido, tem bastante coisa bacana. Vamos programar o nosso 2024 aí com bastante prosperidade, bastante alegria. Bom, dados os nossos recadinhos, eu peço licença a você, ao mentor do Tolar, ao plano espiritual da luz, convidando ao nosso Mestre Jesus, ao Doutor Antônio e todas as fraternidades do bem e do amor, para que nesse circuito de luz e de paz, de conscientização, nós possamos dar início ao nosso bate-papo do sábado de manhã, graças a Deus. Bom, e hoje vamos falar de prece, de oração. Você faz prece? Você faz as suas orações? Como que é? Você faz oração para o teu próximo? E daí eu vou relembrando, né? Eu estou lendo um livro aí muito bacana que fala da parte científica, como que a oração, a prece, ela funciona no nosso corpo físico. Como que ela interfere no nosso corpo físico, principalmente no cérebro. Mas para começar a falar isso, vamos voltar um pouquinho, e eu acho que eu já falei desse livro para vocês numas palestras, dá uma pesquisada aí. É um livro que eu gosto muito do Chico e que André Luiz começa a explicar algumas partes no plano espiritual de como é a nossa, como funciona, né, no plano espiritual nosso cérebro, o nosso perispírito, os casos de obsessão, e daí chama No Mundo Maior, é um livro, e daí nota essa data, tá? Ele foi publicado em 1947, e lá no capítulo 3, no capítulo 4, ele começa a explicar essa parte da cérebro. Então, ele vai num hospital junto com o mentor lá, o Calderaro, e ele começa a visualizar um caso de obsessão, de uma simbiose, e ele começa a estudar, o mentor começa a explicar para ele, e numa determinada parte ele fala da parte que se acende com, né, quando a gente faz uma prece, como faz a nossa oração, como se dá essa ligação. E se você já fez o curso na Casa do Tarefeiro, você já conhece um pouco da literatura, sabe que na nossa cabeça tem lá o chakra da coroa, o centro de força, que o Chico também descreve como centro de força, né? A coroa, lá nos Missionários da Luz, a lótulos, os 1000 pétalas, que faz toda essa ligação com a divindade, e o nosso frontal. Porém, no mundo maior, ele fala o quê? Que essa é uma área que se ilumina quando você se liga em oração, em prece, e que é uma área muito importante para o ser humano, para o espírito, porque ela é responsável, inclusive, pela iluminação do ser, né? Uma das partes responsáveis que auxiliam na iluminação do nosso ser. Bom, e por que eu falei isso? Porque esse livro que eu estou lendo é de um neurocientista, tá? Da Universidade lá de Thomas Jefferson, ele escreveu alguns livros, ele é neurocientista e neuroteologista, tá? Então ele faz o estudo de toda a parte neural e começou a essa parte ligar a prece, a religião, a oração. Então, o que ele faz? Ele começa a tirar várias fotos, né, por meio de ressonância. Então, ele faz isso com freiras carmelitas, com monges, em momentos de oração. E daí o que ele descobriu? Resumindo, tá?
o que que ele descobriu? Que quando a prece, a oração, o estado de oração é verdadeiro, imagina que parte do cérebro se ilumina. A mesma parte que o André Luiz, em 1947, descreveu. Esse livro que eu estou lendo, ele é de 2009, tá? Chama Como Deus Mudou o Nosso Cérebro, tá? O autor é Andrew Neuber. E daí ele fala dessa questão, que o cérebro, o lobo pré-frontal, ele se ilumina. Existe uma interferência em todo o sistema límbico. O sistema límbico, se você não sabe, é onde ficam as nossas emoções, né? A parte química das nossas emoções. Então, amor, raiva, prazer, medo, é tudo gerido ali no sistema límbico. Então, ele afeta essa parte e outra. Ele desliga a parte. O cérebro, ele notou, na verdade, que o cérebro começa, quando você entra em prece verdadeira, e de uma forma diferente. Então, ativa o frontal, altera o sistema límbico e desliga o parietal, que é a sensação de espaço. Quando você está num lugar que você não gosta, ou quando você se sente mal, você ao redor do espaço. E por que eu estou falando isso? Geralmente, quando a gente está dando palestra, as pessoas perguntam assim: olha, mas eu fui no lugar e eu não me sinto bem, né? Eu fui nesse lugar e eu não me sinto bem, eu sinto mal-estar, não sei o quê. E geralmente a fala, faz prece, se desliga e faz prece. Né? É isso que geralmente a gente fala. Se proteja por meio da sua prece. E olha que engraçado, e a gente falou isso de maneira, né, leiga, assim, empírica. Vamos lá, porque a gente faz e deu certo, né? E aí esse cara, ele vem falar o quê? Que isso funciona. Por quê? Ele fala que o exterior pode estar abalado, mas quando você entra, seu cérebro desliga esse parental, ele funciona menos, então o que é de fora não te afeta. Então eu estou num lugar muito ruim. Eu entro em prece, meu cérebro ele se interioriza, então o que está dentro não se abala e o que está fora não importa, porque ele meio que associa. E daí ele faz uma ligação com aquela parte do apóstolo Paulo, que ele fala assim, que o que vem de fora não me abala, né? Que eu estou atribulado, mas não angustiado, eu estou perplexo. Lá na carta de Coríntios ele fala muito isso. Então ele faz essa associação. Bom, outra questão, aumenta a nossa sinapse, ativa o nosso de tal forma que ele caracterizou que a oração, quando ela é bem feita, e daí por que eu falo quando ela é bem feita? Quando ela é sincera em ligação, porque ele também estudou pessoas que só repetiam palavras e não funciona, o cérebro não interage da mesma forma, ele não entende, né? Não são acionados, na verdade, sistemas mecânicos e repetitivos, não esse lobo, o sistema límbico, parental. E daí ele fala que quando isso é tão sério que é capaz de ativar novas sinapses. Então, neurônios que estavam já desligados, que não havia conexões, e ele faz esse estudo com pessoas com Alzheimer, com alguns casos de esclerose, que ele consegue a regeneração em um novo meio de sinapse, tá? Bom, num outro estudo, fala da relação da sua autoestima. Olha lá, que engraçado. Que por ele ativar o sistema límbico, é uma produção maior de ocitocina, tá? Que é o hormônio que do prazer, do amor, né? A mãe, quando tem o neném, ela libera muito ocitocina, por isso que é aquele amor. Quando você tem um amor à primeira vista, quando você está amamentando, é o amor Deus, mais puro, né? Não amor sexual. E ele fala que
a prece, ela tem esse poder de ativar isso, de você fazer se sentir melhor. Ou seja, a prece, vamos lá, lóbulo pré-frontal, ativa a sua conscientização. Então, se você está disperso, se você tem TDAH, ou seja, lóbulo pré-frontal, quando ele é ativado, é o nível de conscientização, de foco, de meditação, ele ativa. Ativa a sua autoestima, melhora a sua resistência física, né? Não te incomoda o que está por fora, né? Aumenta o seu refazimento. Ele tem uma imagem muito legal que mostra o quê? Que a ideia, isso é para o Carlos, para mim, aproveitar até passar para ele, que ele fala que as nossas ondas, né? A atividade elétrica do cérebro, então ele mede, e as ondas, no momento de prece, elas têm uma capacidade de relaxamento e refazimento maior do que as ondas produzidas no momento do sono. E daí ele começa a explicar, inclusive, por que Jesus, às vezes, tem aquelas passagens que ele passava à noite, fora, nos desertos, orando. Bom, então é isso. Vou passar para o Carlos agora para ele dar uma complementada nisso daí. Vamos lá, Carlão? Perdão, me emocionei e não liguei o microfone. Bom dia, Fabinho, bom dia, Maurício, bom dia, Ronaldo, pessoal que está nos assistindo. Bom, a prece é um instrumento poderosíssimo e ela nos liga tanto a Deus, como você colocou, através do nosso coronário, né? Quanto aos espíritos superiores, né? Existem relatos lindíssimos na literatura, no Missionário da Luz, e vários que denotam o que se vê no plano astral quando uma pessoa fica em estado de oração, provocando no corpo físico tudo isso que você falou e outras coisas até mais, que a gente não tem tempo de fazer um estudo, né, aqui sobre isso. E quando se une, então, quando se formam as correntes do bem, são fantásticas as uniões de energia, as cores, as luzes. Isso é de uma beleza fenomenal, narrada no plano espiritual de uma forma muito bonita, muito bonita. E é um escudo, você colocou aí, é um escudo eficaz, é uma união, é o que nos afasta das energias dos obsessores, porque nós estamos nos elevando e colocando em contato com seres de outro patamar, né? Quando ela é sincera, quando ela é do coração, quando ela não é, né? Agora eu vou bancar o ruinzinho, né? Eu vou pegar o que a gente muitas vezes transforma a prece em oração, né? E no que ela, eu vou falar no que ela não pode ser. Hoje eu vou ser o chatinho de plantão dos quatro. A prece não pode ser jamais um pedido para que eu tenha um capricho meu atendido por Deus. Ela não pode ser egoísta. Ela não pode ser uma troca, uma barganha, como a gente viu por séculos e séculos. Né? Você cometia um pecado, ah, você se exime do pecado com 49 Pai Nosso e, né, reza 20 terço, e você não vai olhar o que você faz e na semana seguinte você está fazendo a mesma coisa. Então ela não é um álibi para você fazer de novo. E muitas vezes a gente às vezes confunde isso. Ela também não é algo que vai mudar uma situação que você precisa ter para crescer. Ela é um instrumento poderoso de auxílio, de suporte. Poxa, o evangelho no lar, uma casa se transforma quando você faz o evangelho no lar uma vez por semana. Quiçá se você fizer todo dia. Porque você está atraindo todas essas energias, além de estar melhorando o seu corpo físico, como o Fábio colocou. E eu tenho algumas situações aqui que eu peguei do livro Luz de Oração, do Chico, que foi colocado no Clarim, e é o Emmanuel. E
Eu adoro o jeito sagaz que o Emmanuel sempre tratou o Chico, apesar que eu acho o Chico, eu sempre achei o Chico uma figura tão boazinha, eu sempre achei o Emmanuel, no que a gente vê, ácido demais pela bondade do Chico, né? Mas é uma coisa que eu gosto, porque eu sou muitas vezes meio ácido como ele. E ele coloca algumas coisas interessantes que eu vou ter que ler, porque eu não consigo replicar na altura do Emmanuel, né? A oração não será um processo de fuga do caminho que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nossas mãos, clareando-nos a marcha. Então não adianta orar para pedir para Deus tirar do seu caminho alguma coisa que você precisa para evoluir. Agora você ora, Pai, me suporta, faz com que eu entenda, me dê forças. Não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo, com o auxílio do qual superamos a ventania da adversidade no rumo da bonança. E tem uma parte que ela é fantástica. Deixa eu pegar ela aqui. Ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inextricável das provações inflexíveis, ou seja, que não podem ser modificadas. Ainda mesmo que tua jornada se alongue sob o granizo da discórdia e da incompreensão, em plena sombra, cultive a prece, com a mesma persistência a que te induzes na procura de água para a sede e do pão para a fome do corpo. A dona Irma, no alto da sabedoria dela, ela fala isso todas as vezes que eu assisto às palestras dela. Você não bebe água? Você não respira? Por que você não ora? E ela está dizendo a mesma coisa que Emmanuel, não é? Então, ela não pode ser jamais um instrumento de, eu não quero, eu vou deixar para depois. Ao contrário, ela é, como diz o Emmanuel, e como a gente sabe, um instrumento poderosíssimo, mas ela não pode ser de barganha, ela não pode ser de desculpa, ela não pode ser de deixa para depois, ela não pode ser de me alivia porque eu não aguento. É ao contrário, é me sustenta porque eu preciso, porque eu quero. E ela é fantástica, né? Não sei se os meninos vão falar, mas ela transmuta. A Doroteia vive dizendo, nós somos poderosas energias, fábricas, usinas de energia. E a prece é um dos condutores dessa usina. Você pode transferir amor, que a gente chama de amor, mas energia até vital. Ou alguém esquece da clássica situação quando você tem uma pessoa que está já prestes a desencarnar, já acabou o prazo dela, mas está todo mundo orando para que ela continue na Terra. As pessoas sustentam aquela vida. Tanto é que muitas vezes ocorre o que a gente chama de melhora súbita, que tem narrativas e narrativas do plano espiritual mostrando que aquela melhora súbita ela é simplesmente para que as pessoas que estão sustentando aquela vida, aquela situação que já pelo plano espiritual não deve ser mais sustentada, se desviar a atenção. Poxa, ele melhorou, vou parar de rezar. E aí, quando as pessoas se desligam mentalmente daquela pessoa, o plano espiritual consegue fazer o desencarne dela, que estava sendo dificultado pela nossa ânsia de querer mantê-la aqui num tempo que já não é dela, que eu entendo, pessoal, por favor, isso não é, eu não estou pormenorizando a gente não querer que um parente parta, nada, mas é uma forma muito clara de explicar como isso acontece, do poder da tua oração e da transmissão desse pensamento. Então, vamos tratar esse nosso poder de ligação com Deus e de ligação com o nosso próximo de uma forma mais sábia, não usando ele jamais para caprichos nossos ou para abreviar situações que não devem ser abreviadas, devem ser vividas. Não esquecendo que se a gente não viver, não conseguir superar nessa vida, nós vamos voltar e viver novamente a situação, né? Então, eu vou passar para o meu amigo Ronaldo, que vai explorar mais um pouco aí o assunto.
Ótimo, Carlos. Bom dia a todos, né? Maurício, Fábio e Carlos, bom dia que estão nos ouvindo aqui. Se não falar em prece, me vem aqui, pelo menos eu vou colocar aqui, eu não vou ser tão didático como o Fábio e o Carlos, né? Vou ser um pouco mais prático naquilo que eu vivencio, da necessidade da prece, né? Eu falo, nós somos um espírito, nós somos um espírito, né? Que estamos agora vivenciando um corpo físico, né? Então a gente tem essa nossa vida material a caminharmos. E eu ia comentar justamente que, como nós somos espíritos, nós temos que ter essa ligação de alguma forma com os seres superiores, como o Carlos falou, com Deus, como você falou, porque é a forma que nós temos, é como se fosse o canal que nós temos, né, para chegarmos neles. É mais ou menos assim, a gente toma a vida diária, o tempo todo, nas questões materiais, nas questões do trabalho, nas questões da convivência, que é necessário, obviamente, para o aprendizado do nosso espírito, que é necessário, obviamente, para a nossa evolução, né? Então, aqui é um aprendizado. Mas há um momento que a gente se liga, é um momento que a gente abre tudo isso, né? E a gente faz a conexão, como o Carlos bem colocou, o Fábio também, a conexão com o ser maior, seja pelos nossos chakras, né? Frontal, seja coronários, ou seja... Então, essa ligação com o ser maior, né? Essa amplitude que nós damos na nossa alma, que é através da oração. Então, ao final do dia, né, eu falava Santo Agostinho, todos os dias, ao deitar, falava, bom, agora eu vou fazer minha prece, agora eu vou fazer o meu balanço, né? O que foi positivo, o que foi negativo, o que eu posso... Ah, mas prece é isso? É, prece é isso, porque a hora que você externa tudo isso, o seu ser, a sua luz, você começa a entender melhor isso, né? Você começa a fazer um balanço, uma análise de tudo que você vivenciou, e você começa a colocar isso para o ser maior. E falar em prece, é interessante que Jesus, né, no seu evangelho, ele fala de prece, e muito bem. Ele coloca para aqueles que eles fala dos hipócritas, né, aqueles que ficavam na frente das sinagogas fazendo preces que eram pagas. Eu até li aqui, novamente aqui, Carlos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o capítulo 27, que vai falar para nós sobre pede e obtereis, né, que é através da prece, da oração. E Jesus já começa falando, não é assim, né? Não é pela quantidade de palavras, não é, alguém fazer prece por mim também não dá certo. Se somos nós, é o momento que eu tenho a minha ligação com o ser maior. E vejam que Jesus, durante sua passagem, por várias vezes, ele se recolheu, né, no monte, nas oliveiras, se recolheu para fazer as preces. Ele falou, espera um pouquinho, agora eu preciso me conectar com o ser maior, que é Deus, que é Pai, ele chamava Deus de Pai, né, para me orientar, para que eu me fortaleça, para que eu me siga em frente. E é interessante que no momento que ele fala com Deus, né, que é afasta de mim esse cálice, né, que ele fala, ó, eu vou ter que passar mesmo pela crucificação, vou ter que passar por tudo isso. Por mais que tenha dito, ó, você vai passar por isso. Ele fala com Deus, né, mas livrai-me de todos esses males, livrai-me. Ou seja, é a forma que Jesus encontrou para se fortalecer, porque lembra, Jesus estava encarnado como nós. Há um ser superior, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Né? Mas foi a prece que fortalecia ele, foi a prece, foi a oração, né? E a oração de Jesus, por mais que ele tenha nos colocado o Pai Nosso para nós, né? Como uma oração, nós voltarmos a ele, a gente for pensar bem, vai falar com o Pai, né? O Pai Nosso. Podemos fazer essa prece? Podemos fazer essa oração? Podemos. Mas eu sempre falo, às vezes, muitas vezes, se eu chegar no final do dia e for fazer o Pai Nosso, talvez eu vou dormir no meio do Pai Nosso. Talvez eu vou me cansar e vou ser o automático. Jesus não quer isso. O Pai não quer isso. O Pai quer que o Filho, que somos nós, tenhamos uma ligação direta com Ele. Fala aqui, filho, o que você precisa. Quando você externa o que você precisa, você está alimentando o seu cérebro, como o Fábio colocou bem assim, as suas vontades, suas necessidades, que você se organiza espiritualmente, né? É você se organizando consigo mesmo e eu falando com quem pode te informar, né? Por isso que muitas vezes a gente vai dormir, né? Fala, a gente vai dormir com um problema e acorda com uma solução, porque foi a prece, foi a oração, foi o pensamento que nos religa a tudo isso, tá? Então, eu só queria colocar um pouco essa situação, né, de Jesus na sua oração, né, e o como fazer a nossa prece, cada um fazer do seu jeito. O importante é que nós tenhamos o coração voltado para a prece, para a oração, né? Como que a gente acha? O que Jesus nos coloca aqui, né? Quando fores orar, entra para o vosso quarto e fecha a porta.
orar em segredo, que seu pai sabe o que você precisa, né? E ele vai olhar o que é necessário e o que não é, o que você necessita na sua oração, na sua prece. Então, fica aqui, o Carlos já falou, só para finalizar, o Evangelho no lar. É um momento sagrado, onde você coloca na sua casa a igreja, né? Coloca na sua casa o altar, para fazer a prece, a oração e convidar esses amigos superiores para estarem presentes na sua casa. É um pouco disso, Maurício, eu queria comentar. Muito bem, pessoal. Vocês foram tão completos. Aliás, bom dia a todos vocês, Fabinho, Carlão, Ronaldo. Bom dia ao pessoal que está aqui nos assistindo. E vocês foram tão completos que eu falei, bom, o que que eu preciso passar para todos aqui para a gente poder fechar com chave de ouro, tal qual, né, merece aqui ó, o grupo e todos vocês aqui que estão nos ouvindo. Eu anotei algumas coisas. O Fabinho falou da parte física, da parte mental, da conexão direta, né? Então, ele falou lá da autoestima elevada, dos hormônios liberados para se sentir melhor, falou aí da proteção, né? E aí, esse entrar em prece, esse poder da oração, ele tem um poder realmente muito, muito bom. O Calão, ele foi um pouco mais duro, né? Ele falou, gente, tem a oração, mas cada um tem que fazer sua parte, cada um tem que fazer seu papel. A espiritualidade, Deus não vai fazer para você, ele vai fazer por você. Então, a gente tem que ficar atento em tudo isso. Qual é o seu papel nisso tudo, né? Qual é o seu papel em fazer? Você vai fazer a oração, você vai fazer a prece? Sim, mas tem coisas que, se você tiver que passar, não é o outro que vai passar por você. Seja na espiritualidade, às vezes, muitas vezes a gente ouve, né? Os pais, mães, às vezes filhos, os pais, ou até filhos, fala, poxa vida, eu passaria tudo isso no lugar do meu filho para ele não passar por isso. Só que cada um que tiver que passar, vai passar, ninguém vai passar por ele. O que a gente pode fazer é fazer as preces e orações para tentar aliviar o fardo daquela pessoa, né? E aí o Ronaldo vem com uma situação que fala, pedi e obtereis, né? E, de fato, o Pai ele vai conceder dentro do seu merecimento. Aí o que é o merecimento de cada um? Só Deus sabe. Muitas vezes, nós, dentro da nossa consciência, nós sabemos daquilo que nós merecemos, também sabemos daquilo que nós nos esforçamos e nos empenhamos para poder ter um resultado. Às vezes a pessoa pede, mas você se esforçou o suficiente para ter um resultado melhor? Às vezes não. Então, a oração ela envolve, acho que, tudo isso. E eu coloquei aqui um exemplo que o Carlão falou, de, às vezes, a pessoa, né, e eu tenho um exemplo aqui da minha sogra, adoeceu, tal, ficou doente, e a gente lá rezando, orando, vibrando para que ela, né, pudesse portar. Isso eu falo da minha sogra, que foi, eu falo recente, mas já faz aí uns 6 anos, mas teve da minha mãe, que já faz uns 20, e não, 20 não, faz uns 30 anos, que ela desencanou. Então a gente ficava lá rezando, tal, tal, e eu lembro, quando eu fui visitar minha mãe, ela estava lá no hospital, a gente visitou, tal, aí ela sonhando, tal, aí, de repente, ela acordou, ficou aquela, sabe aquela melhora súbita? Uma melhora de mais ou menos, né? Aí ela, tudo bem, na hora que a gente acabou a visita, todo mundo embora, falou, tchau, tchau, gente, obrigado por tudo. Eu falei, eita, mas não, batata. No dia seguinte, veio a ligação dos padres dizendo que ela tinha falecido, tinha desencarnado. Na minha sogra, eu lembro que a gente foi nos tarefeiros, num dia que a gente foi visitar, antes da gente visitá-la, num sábado, aí chamou tal, e aí os doutores pegaram e falaram, ó, o tempo dela já se foi, né? Só precisa ter, né, dar esse alívio, né, para ela, porque vocês estão segurando, e realmente segurando, segurando. E nesse dia, depois que tomou essa consciência, não digo eu, mas a minha esposa, à noite ela veio a desencarnar. Então, são coisas, são exemplos que a gente tem. O poder da oração é muito forte, né? Então, o Ronaldo comentou do Santo Agostinho, de à noite você agradecer tudo aquilo. Mas uma coisa que é importante, que o Ronaldo também comentou, sobre Jesus. De manhã, quando você se levanta, faça sua prece, para você ter um bom dia, para você ter um dia de luz, de paz, de realização, uma proteção, porque a prece te protege, né? E aí a gente já colocou aqui, te protege não só dos hormônios, não só da sua autoestima, não só da sua, aumentar a sua imunidade espiritual, sua imunidade também física, como também te protege de coisas que podem acontecer no meio do caminho. De repente, um acidente, de repente, algo que pode acontecer, você é intuído, não, não vou agora, vou esperar um pouquinho. E aí aconteceria alguma coisa e, de repente, isso não acontece. Porque você está amparado, está protegido, você está amparado com essa luz da oração, da prece, né? E uma coisa que eu acho que é importantíssimo, né? Dentro desse fortalecer,
você, quando você faz suas orações na parte da manhã, o que que você faz, né? Você trabalhando, você levanta de manhã, você vai sair para o seu trabalho, aí você fala, nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer, tenho desafios a superar, e quando você faz a oração, você se fortalece para superar os desafios. Não é sempre que você vai estar só lidando com pessoas boazinhas, você vai estar lidando com pessoas difíceis, com pessoas complicadas, como você também é complicado, como você também é difícil. Até para você também aliviar a vida de alguém, né? Você ser mais zen, mais tranquilo. E aí, sempre na casa dos tarefeiros, doutores do centro cirúrgico, eles sempre recomendam muito a prece, muito a oração no trabalho. Quantas vezes, às vezes as pessoas vão lá reclamar do trabalho, isso, aquilo, pô, faz o evangelho no trabalho, a gente faz o evangelho no lar em casa, mas procura fazer o evangelho no trabalho, para você poder ser amparado, as coisas que você for trabalhar, for mexer, ficarem mais aliviadas. Você não vai, aquilo que a gente falou, você não vai deixar de lidar com essas pessoas, você não vai deixar de superar aquele desafio, mas você vai ter esse amparo, você vai ter essa ajuda, porque uma coisa é certa, nunca estamos sozinhos. E quando nós fazemos nossas orações, os nossos mentores, protetores, guardiões, anjos da guarda, todas as afinidades do bem e do amor, os orixás, todos os nossos amigos da luz, vão estar ali nos ajudando de alguma forma. Então, é isso que a gente coloca. E para só finalizar uma coisa importante aqui, a gente chama o poder da oração. Oração, né? Se a gente separar orar com ação. Então, olha que engraçado. Eu vi alguém falando isso, eu não lembro quem. O que é oração? Orar com ação. Então, você vai orar, você vai mentalizar, você vai pedir, você vai solicitar, mas você vai fazer a sua parte, que é a ação. Então, oração, orar com ação. E uma coisa que a gente sempre coloca, orar e vigiar. Não adianta nada orar, orar, orar e querer atravessar a radial leste olhos fechados, você vai ser atropelado. Então, muitas vezes, às vezes eu ouço aqui que a minha esposa fala, não adianta ficar orando, orando e não se vigiar, tem que se vigiar. Então, orar e vigiar também é constante, a gente sempre coloca isso lá nos tarefeiros. Então, é assim, a oração ela tem um poder fantástico, gente. Lembre-se disso, tem um poder fantástico. Mas, se você souber usar esse poder, você vai estar amparado, você vai estar olhando, você vai estar em paz, você vai estar alegre, você vai estar disposto a enfrentar todos os desafios e sair vitorioso nesses desafios. É isso que a gente coloca aqui para vocês. Beleza, Fabinho? É isso, minha gente. Isso aí, Maurício. Olha, gente, então você percebeu o quanto é importante uma prece bem feita, uma oração, o seu momento de ligação com Deus, de vibrar para o teu próximo. O que acontece? Conforme disso, ó, ela ajuda a tua parte física, a tua parte cerebral, teu sistema nervoso, tudo. A tua parte espiritual, lembra? Se liga, você atrai pessoas, espíritos melhores, aumenta a tua proteção, aumenta a tua conexão, consequentemente, o seu discernimento, o tanto que a gente fala, o seu padrão se eleva, com o que você está vibrando, com o que você vai passar a vibrar. Mas, conforme foi dito, tem que ser sincera, né? Tem que ser verdadeira, tem que ser aquele teu momento de você e Deus. Repetir, viajar na maionese, pedir, sabe, como eternos mendigos espirituais, e pede, não é mercado, tá? É um momento de que você crie forças para conquistar aquilo que você quer. Lembra que fala, ativa o seu pré-frontal, o seu discernimento, sua razão, o teu equilíbrio, tomada de decisão, a tua atitude. Então, ela liga e traz as tuas responsabilidades, né? E te dá força para seguir em frente. Com certeza, com todo o auxílio do plano espiritual maior e de Deus. Conforme o Chico falou em vários livros dele, por meio do Emmanuel, do André Luiz, e assim como outras literaturas. Então, fica a dica. Prece nunca fez mal para ninguém. Então, faça suas preces, se proteja, se liga com Deus, tá bom? Então, a gente agradece a você, que você deixe o seu comentário, se você está fazendo suas preces, como que elas estão, se você consegue se ligar, se você consegue se concentrar. Escreve aí como que está sendo as suas preces, tá bom? E a gente aproveita para agradecer a você, pedindo ao Senhor dos nossos dias, o nosso Deus, que Ele te abençoe e te proteja, ilumine a tua mente, o teu físico,
e o teu espírito, para que ele se ligue com a bondade maior, com as divindades do amor, da paz, da pacificação, ao seu redor, ao redor da tua casa, em todos aqueles que você encontra, em todos os locais. Que a tua vibração seja como se fosse a vibração de Jesus quando ele entrava em oração, iluminando a quilômetros, protegendo o teu lar, limpando, acalmando a você e a todos aqueles que estão ao seu redor. Que a tua vibração possa ser essa, uma vibração de uma alma ligada com Deus através do amor, dos teus pensamentos e das tuas atitudes. Fica com Deus. Até semana que vem. Obrigado, meninos. Até semana que vem. Tchau, tchau.